O sol do deserto queimava alto quando a carroça de Clara Montoya parou diante da pequena praça da cidade. O vento soprava a poeira fina que se agarrava às roupas, aos chapéus e às memórias. Era o tipo de tarde em que ninguém falava mais do que o necessário, pois cada palavra parecia carregar o peso seco da terra. Clara desceu lentamente, o vestido negro ainda denunciando seu luto, embora já se tivessem passado anos desde a morte do marido. Carregava no rosto o silêncio das tragédias que o tempo não apaga, mas também não cura. Os homens que a observavam da varanda do salão desviaram o olhar quando seus olhos frios cruzaram com os deles. Havia nela algo de intocável, uma solidão que assustava até mesmo os mais endurecidos. No centro da praça, uma tábua improvisada servia de palco para um leilão incomum. Não havia cavalos, nem gado, nem armas antigas. Havia crianças. 4 delas, alinhadas em fila, cada uma com um saco de estopa cobrindo a cabeça. Os braços magros pendiam ao lado do corpo, imóveis como estacas. O leiloeiro, um sujeito magro e de bigode engomado, gesticulava com impaciência, como quem oferece mercadoria que não lhe pertence e da qual deseja se livrar. 4 jovens fortes, prontos para aprender um ofício ou servir em qualquer rancho. Gritou ele, a voz rouca ecoando contra as paredes de madeira. Não falam muito, não dão trabalho. Alguém dá o primeiro lance? A plateia murmurou com indiferença. Homens de botas gastas e chapéus encardidos avaliavam as figuras imóveis com o mesmo olhar com que examinariam um cavalo cansado. Alguns riram, outros cuspiram no chão. Ninguém parecia enxergar ali crianças, apenas fardos de trabalho. Clara permaneceu imóvel, sentindo a cena cortar-lhe por dentro. O saco de estopa escondia os rostos, mas não silenciava a sensação que lhe atravessava a alma. Aquelas crianças carregavam a mesma sombra que um dia se alojara em seu coração. O vazio do abandono, a cicatriz de quem já perderá tudo. O leiloeiro insistiu. Vamos, senhores. Não se vê oferta como esta todos os dias. 4 de uma vez só. Levo a $30 cada um. O silêncio que se seguiu era quase agressivo. Ninguém levantou a mão. O vento fez render as tábuas soltas da sacada. Clara sentiu o mundo apertar em seu peito. Não tinha filhos, não tinha mais marido, não tinha sequer vizinhos que ousassem entrar em seu rancho. Mas, naquele instante, teve a clara sensação de que aquelas 4 figuras estavam destinadas a cruzar seu caminho. Deu um passo à frente. Sua voz saiu firme, ainda que baixa. Eu os levo. Todos. A praça pareceu prender a respiração. O leiloeiro arqueou a sobrancelha, surpreso. Todos, senhora? 4 de uma vez. Clara assentiu, sem titubear. Diga o preço. O homem sorriu, aliviado por se livrar do fardo. $100 pelos 4, e são seus. Ela retirou da bolsa de couro algumas notas amassadas. Dinheiro guardado desde os tempos em que seu marido ainda vivia. Dinheiro que deveria ser para consertar a cerca ou comprar gado, mas que agora encontrava outro destino. Entregou ao leiloeiro sem discutir. Um murmúrio percorreu a plateia, misto de desdém e curiosidade. Quem, em sã consciência, levaria 4 bocas famintas para dentro de casa? Mas Clara não respondeu a olhares nem a comentários. Aproximou-se das crianças, e por um momento, estendeu a mão como se fosse retirar os sacos. Parou. Não estava pronta para ver o que havia ali. Venham, disse apenas, a voz grave e contida. E assim, sob o sol impiedoso do oeste, Clara Montoya conduziu para sua carroça 4 sombras com sacos de estopa na cabeça. O vento levantou poeira ao redor, cobrindo tudo como um véu. Ninguém na praça se moveu. Era como se a própria cidade, acostumada ao barulho de armas e cavalos, tivesse sido tomada por um silêncio estranho. Um silêncio que parecia anunciar o começo de algo que ninguém ousava compreender. A carroça de Clara rangia a cada solavanco, como se reclamasse do peso que agora carregava. As rodas velhas cortavam a poeira da estrada, levantando uma trilha que se perdia no horizonte árido. O sol ainda alto feria os olhos e fazia a madeira estalar, lembrando a todos que, no deserto, até o silêncio tinha dentes. Atrás dela, no espaço estreito da carroça, estavam os 4 órfãos. Sentados lado a lado, imóveis, cada um com um saco de estopa ainda amarrado na cabeça. Nenhum rosto, nenhum nome, apenas silhuetas humanas aprisionadas em sombras. Às vezes, um se remexia,
outros soltavam um suspiro abafado, mas logo voltavam ao mesmo estado inerte. Era como se carregasse estátuas vivas, lembranças que ainda respiravam. Clara segurava firme as rédeas, sem olhar para trás. Não sabia se queria ver. Dentro de si, algo dizia que ainda não era o momento. O vento seco lhe trazia lembranças antigas, o dia em que enterrou o marido sob a figueira seca do rancho, a noite em que a solidão se tornou companheira, os anos em que as paredes da casa ecoaram apenas com o som do próprio silêncio. Agora, levava 4 vozes mudas, e a estrada parecia zombar dela, como se lhe perguntasse o que pretendia fazer com aquelas sombras. De vez em quando, cruzavam com viajantes. Cavaleiros solitários, mercadores, famílias em diligência. Todos olhavam para a carroça de Clara com o mesmo olhar, primeiro curiosidade, depois desconfiança, e por fim um resquício de medo. Quem eram aquelas figuras com sacos na cabeça? Que segredo carregava a viúva solitária em pleno dia, como se transportasse prisioneiros ou condenados? Na varanda de uma venda à beira da estrada, um velho mascate chegou a cuspir no chão e murmurou: "Essa mulher não carrega nada de bom." Mas Clara não parou, nem respondeu. Apenas ajeitou o chapéu e manteve os olhos fixos no caminho. O barulho das rodas misturado ao render do couro das rédeas criava uma cadência hipnótica, quase fúnebre. Era a marcha de alguém que não esperava ser compreendido. O tempo passava lento. O sol descia um pouco, mas o calor continuava pesado. Clara sentiu a garganta seca, e pela primeira vez se voltou para trás, oferecendo um cantil de água. Uma das crianças, talvez a mais nova, pelo tamanho dos ombros, estendeu as mãos trêmulas e segurou o recipiente. Bebeu em silêncio, a água escorrendo por debaixo do saco de estopa. O gesto simples a atravessou como uma flecha, mesmo sem ver rostos, já havia humanidade naquele silêncio abafado. Então aconteceu. Um dos órfãos, o que estava sentado na ponta esquerda, mexeu-se mais do que os outros. O saco vibrou com o movimento da boca, e uma palavra curta, quase reconhecível, escapou abafada. Não era grito, não era súplica. Era um som humano, um sopro de vida perdido sob o tecido grosso. Clara estremeceu. Puxou as rédeas e a carroça parou, os cavalos bufando com impaciência. O deserto em volta parecia ter se calado, como se a própria terra tivesse prendido a respiração. Por um instante, ela quis arrancar o saco, encarar a origem daquela voz. Mas não o fez. Seu coração batia pesado, lembrando-lhe que ainda não estava pronta. O som ecoava em sua mente, mesmo sem ter compreendido a palavra. Aquela voz abafada parecia vir de algum lugar entre o presente e o passado, como um fantasma que não sabia a quem pertencia. Clara respirou fundo, tocou o chicote nos cavalos e retomou a marcha. O render da carroça voltou, o vento voltou, mas nada apagava a sensação de que havia algo sobrenatural naquela viagem. As figuras de sacos na cabeça não eram apenas órfãos levados ao acaso. Eram presságios, enigmas vivos que agora dividiam com ela a estrada da solidão. O rancho estava ainda a um dia de viagem. O deserto se estendia em todas as direções, e o silêncio daquelas crianças pesava mais do que qualquer carga. No coração da viúva, crescia uma dúvida impossível de calar: será que havia escolhido comprá-los, ou será que tinha sido escolhida por eles? O rancho de Clara Montoya se erguia solitário no meio da vastidão, como uma sombra esquecida pelo tempo. A madeira da casa rangia ao vento, as cercas estavam quebradas e o curral vazio parecia murmurar histórias de gado que nunca mais voltaria. Quando a carroça parou diante do portão caído, o silêncio foi tão absoluto que até os cavalos hesitaram em avançar. Clara desceu primeiro, firme, acostumada àquele vazio. Empurrou a porta do rancho, e a poeira se ergueu no ar, dançando nos últimos raios de sol da tarde. Voltou então para a carroça e fez sinal para que as crianças descessem. Uma a uma, as 4 figuras de saco na cabeça saltaram, obedientes e silenciosas. Conduziu-os até a cozinha. Não havia muito o que oferecer, apenas água fresca do poço e pedaços de pão seco guardados em uma lata enferrujada. Ainda assim, ela colocou tudo sobre a mesa de madeira gasta, como se fosse um banquete. As crianças sentaram-se, imóveis, as cabeças ainda cobertas. Clara encheu canecas de ferro com água e empurrou para diante deles. O render das cadeiras, o tilintar das canecas e o som seco do pão sendo partido eram os únicos ruídos naquele lugar esquecido. O resto era silêncio. Um silêncio pesado, quase sufocante, como se a casa inteira aguardasse por algo.
Foi então que Clara tomou a decisão. O coração batia forte, mas havia chegado a hora de ver o que carregara consigo desde a cidade. Aproximou-se do primeiro órfão, o que parecia mais velho, e ergueu a mão até o nó do saco de estopa. O tecido áspero estava sujo de poeira, cheirava a suor e abandono. No instante em que seus dedos tocaram o cordão, ouviu um sussurro. Clara. O som foi baixo, quase apagado pelo tecido, mas claro o bastante para atravessar seu peito como uma bala. Ela congelou. O mundo pareceu parar ao redor. A água escorrendo da caneca, o vento batendo na janela, tudo desapareceu. Só restava aquela palavra, aquele nome que ninguém deveria conhecer. Seus olhos se arregalaram. A mão tremeu sobre o cordão. Como poderia? Nenhuma daquelas crianças a conhecia. Ninguém sabia de sua vida a ponto de pronunciar seu nome daquela forma, íntima, quase familiar. Deu um passo atrás, respirando com dificuldade. O medo não era de fantasmas, nem do sobrenatural, mas de memórias que ela acreditava ter enterrado para sempre. O som daquela voz infantil lembrava outra voz, uma que nunca chegou a crescer, uma que o destino roubara antes mesmo de se formar por completo. Por um instante, Clara quis fugir. Quis deixar os sacos cobrirem para sempre aqueles rostos, viver na ignorância do mistério. Mas a coragem que a vida lhe forçara a carregar falou mais alto. Aproximou-se novamente, e com um puxão firme desfez o nó. O saco caiu. Diante dela surgiu um rosto jovem, marcado por sujeira, fadiga e sofrimento. A pele fina mostrava arranhões, os lábios estavam rachados. Mas os olhos, aqueles olhos a feriram de forma irreparável. Eram de um castanho profundo, vivos, e traziam um brilho que ela já conhecera. O mesmo olhar que encontrara no marido nos dias de ternura, o mesmo reflexo que imaginara ver no filho que nunca chegará a embalar. Clara estremeceu. Segurou a borda da mesa para não cair. Os olhos da criança fixaram-se nos dela sem piscar, como se carregassem a lembrança de alguém que voltava do além. O rancho pareceu encolher, sufocando-a com memórias. Viu diante de si a imagem do marido tombando no deserto, sangrando em seus braços. Viu a sepultura rasa atrás da figueira, onde o corpo fora deixado com uma cruz improvisada. Viu o berço vazio no quarto escuro, o quarto onde o silêncio ecoava mais do que qualquer grito. Agora, diante dela, estava um menino que não era filho, mas que a chamara pelo nome como se fosse. Clara levou a mão ao peito, tentando recuperar o fôlego. A sala inteira parecia tremer sob o peso da revelação. Não havia explicação lógica, apenas o impacto brutal de um destino que zombava dela. O menino continuava a fitá-la. Não pediu nada, não chorou, não sorriu. Apenas a olhou, como se a conhecesse desde sempre. E Clara, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinha, e embora isso a apavorasse mais do que o vazio. Os dias no rancho começaram a se alongar de maneira diferente desde a chegada das 4 crianças. Antes, Clara acordava apenas com o som do vento batendo contra as janelas mal pregadas e o estalar das vigas de madeira. Agora, havia passos leves pelo chão, cadeiras arrastadas com cuidado, murmúrios abafados e até o som esquecido de risadas tímidas. O deserto, que sempre parecerá vasto e surdo, agora se chocava contra aquele refúgio reanimado. Do lado de fora, reinava a solidão, o uivo das corujas e o gemido distante de coiotes famintos. Do lado de dentro, as vozes infantis ocupavam o vazio com ecos frágeis, como se cada palavra fosse uma vela acesa contra a escuridão. Clara observava, mas não se entregava. Havia algo de estranho em cada um deles, algo que não se explicava apenas pela orfandade. O mais velho, que devia ter uns 12 ou 13 anos, mantinha-se sempre em guarda. Seus olhos estreitos e a postura rígida denunciavam uma infância marcada por desconfiança. Não aceitava a comida de imediato, olhava primeiro, avaliava, e só depois levava o pão à boca. Quando Clara se aproximava, ele encolhia os ombros como um animal acostumado a golpes. Era endurecido, mas também carregava uma coragem silenciosa. A menina do meio, de uns 10 anos, falava pouco. Preferia observar. Sentava-se perto da janela e passava longos minutos olhando para o horizonte do deserto, como se pudesse decifrar segredos que ninguém mais via. Quando Clara caminhava pela casa, sentia aqueles olhos fixos em suas costas, não de forma hostil, mas como quem tenta compreender um mistério que nunca se revela. O pequeno, talvez com 6 anos, era o oposto. Frágil, carente, grudava-se ao primeiro gesto de carinho.
Seguia Clara pela casa, segurando a barra do vestido ou pedindo para sentar perto dela enquanto ela costurava. À noite, choramingava em silêncio até adormecer, e Clara, contra a própria vontade, se via acariciando seus cabelos até que o sono tomasse. E havia o quarto. O menino que havia pronunciado seu nome. O enigma. Não falava muito, mas quando fazia, cada sílaba parecia carregar um peso estranho, como se tivesse consciência demais para sua idade. Seus olhos nunca a deixavam em paz. Seguiam-na quando ela caminhava, fitavam-na quando ela cozinhava, e até no escuro da noite ela sentia aquele olhar atravessando as sombras. Não era hostilidade, tampouco medo. Era algo mais profundo, uma ligação que não encontrava explicação. Clara tentava seguir a rotina, mas a casa parecia diferente. Enquanto lavava roupas no tanque, lembrava-se do marido rindo sob o mesmo sol. Enquanto preparava feijão no fogão a lenha, via flashes de um berço vazio, coberto por poeira e esquecimento. As crianças enchiam o espaço, mas também arrancavam feridas antigas do coração dela, como se fossem fios puxando memórias dolorosas. À noite, quando todos dormiam nos catres improvisados, Clara permanecia acordada, ouvindo o som das respirações leves. O rancho, antes tomado pelo silêncio absoluto, agora respirava com ela. E, ainda assim, havia momentos em que jurava ouvir vozes que não eram das crianças. Chamados vindos do vento, sussurros no estalar das vigas, murmúrios que a faziam duvidar de si mesma. Em uma dessas noites, levantou-se e atravessou a sala escura. O menino misterioso estava sentado, acordado, fitando-a com os mesmos olhos castanhos que a perseguiam desde o primeiro dia. Clara estacou. Não perguntou nada, apenas acendeu a lamparina e percebeu que ele não dormia, apenas a esperava. "Por que disse meu nome?" perguntou ela, quase num sussurro, a voz embargada pelo medo e pela raiva de si mesma por sentir medo de uma criança. O menino não respondeu. Apenas baixou os olhos e encostou a cabeça nos joelhos, como se guardasse um segredo que não podia revelar. Clara voltou para o quarto com o coração disparado. Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Cada olhar daquele menino a lembrava do rosto do marido, cada silêncio dele arremetia ao filho que não tivera. Era como se o passado se recusasse a ficar enterrado. Durante o dia, havia momentos em que a ternura a vencia. O pequeno adormecido em seu colo, a menina ajudando a varrer o chão sem que ninguém pedisse, o mais velho arrumando a lenha para o fogo. Mas esses instantes de paz eram sempre atravessados por uma sombra, a sensação de que aquelas crianças não estavam ali por acaso, de que havia uma teia invisível ligando todos os fios de sua vida às histórias delas. O deserto nunca oferecia respostas, apenas silêncios. E naquele rancho esquecido, Clara sentia que o silêncio não era apenas ausência de som. Era um fantasma que caminhava ao lado dela, e agora também ao lado daqueles 4 órfãos. No balanço entre ternura e medo, Clara começou a perceber que não lutava apenas contra o passado, mas contra algo maior. Algo que o vento trazia todas as noites e que os olhos das crianças pareciam refletir sem jamais explicar. E, quanto mais o rancho se enchia de vida, mais assombrado se tornava. Os dias foram passando, e Clara começou a notar sinais dispersos, pequenos fragmentos que insinuavam um passado escondido naquelas crianças. Não eram revelações abertas, mas pedaços de histórias que surgiam em olhares, gestos ou palavras soltas. O mais velho, quando saía para buscar lenha, sempre escolhia os caminhos menos óbvios, como quem conhecia a terra mais do que deveria. A menina observadora passava horas desenhando figuras invisíveis na poeira do chão, rabiscos que lembravam símbolos ou marcas de famílias antigas. O pequeno, em meio aos soluços noturnos, murmurava nomes que Clara não reconhecia, nomes que soavam como ecos de parentes já enterrados. Mas foi o menino misterioso, aquele que dissera seu nome no primeiro dia, quem trouxe a verdade à tona. Numa tarde de céu pesado, quando nuvens densas se acumulavam no horizonte, Clara o encontrou sentado na soleira da porta, olhando para o deserto como se esperasse alguém voltar. Ela se aproximou devagar, segurando um jarro de água. "Está esperando o quê?" perguntou, a voz baixa, mais suave do que pretendia. O menino não respondeu de imediato. Apenas ergueu os olhos para ela, aqueles olhos castanhos que a faziam estremecer. Depois disse, com simplicidade: "Minha mãe também se chamava Clara." A viúva quase deixou o jarro cair. O coração disparou no peito, e o mundo pareceu girar em silêncio. "O que disse?" perguntou, a voz quase rouca. "Clara", repetiu ele,
como se fosse um nome que o vento ainda guardava. Era o nome dela. Minha mãe. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. O deserto parecia ter parado para ouvir. Clara sentiu a garganta seca e teve que se apoiar no batente da porta. E onde ela está? Conseguiu perguntar. O menino abaixou a cabeça. Morta. Mataram ela quando tentava nos proteger. Clara fechou os olhos. O peso da revelação caiu sobre ela como uma pedra. O destino, sempre cruel no Oeste, parecia brincar com coincidências que não eram apenas coincidências. Duas mulheres com o mesmo nome, dois passados quebrados pela violência, duas vidas cruzadas pela dor. As imagens voltaram à mente da viúva, o marido tombado no chão do deserto, o filho que não chegou a nascer, o rancho mergulhado em silêncio. Agora, ao seu lado, 4 órfãos carregavam marcas semelhantes. Era como se a terra árida tivesse decidido uni-los, não por escolha, mas por sentença. O narrador, se pudesse ser ouvido, diria que o Velho Oeste era feito disso, não apenas de tiros e poeira, mas de memórias e fantasmas que caminhavam entre os vivos, moldando seus destinos. Cada pedra no caminho escondia uma história, cada cruz solitária na beira da estrada guardava um nome que o vento ainda pronunciava. Clara sentiu que estava diante de uma encruzilhada invisível. Poderia manter-se distante, erguer muros ainda mais altos e permanecer a viúva solitária que o mundo conhecia. Poderia entregar aquelas crianças ao destino e se fechar novamente no luto que a acompanhava como uma sombra fiel. Ou poderia aceitar o que o deserto lhe oferecia. 4 vidas frágeis, 4 ecos de uma dor parecida com a dela. Uma chance de preencher o silêncio do rancho com vozes vivas, em vez de lembranças mortas. Mas aceitar significava arriscar-se. Significava abrir feridas, enfrentar memórias, desafiar o peso dos fantasmas. Significava deixar que os olhos daquele menino, tão parecidos com os de seu marido e com os do filho que nunca teve, penetrassem fundo em sua alma e a obrigassem a viver outra vez. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Clara permaneceu sentada diante da fogueira apagada. O vento soprava forte, arrastando areia contra as paredes do rancho. Ela sabia que o deserto não dava nada de graça. Cada presente era também uma maldição. Cada vida resgatada trazia junto a sombra da perda. E, ainda assim, em meio ao medo e à incerteza, sentiu nascer uma centelha. Uma promessa. Talvez não fosse apenas destino. Talvez fosse uma escolha. O fogo não queimava mais na lareira, mas queimava dentro dela. A noite caiu sobre o rancho como um manto espesso, trazendo consigo o frio do deserto e o uivo distante de lobos famintos. O vento atravessava as frestas da madeira e agitava as cortinas puídas, mas naquela noite havia algo diferente no ar. Clara sabia. O momento que vinha adiando desde o leilão finalmente tinha chegado. Chamou as crianças para fora da casa. Os 4 a seguiram em silêncio, passos leves sobre a terra seca. O céu estava coalhado de estrelas, tão nítidas que pareciam observar a cena como testemunhas eternas. No centro do pátio, Clara havia empilhado galhos e pedaços de madeira velha. Com mãos firmes, acendeu o fogo. As chamas subiram, altas e dançantes, iluminando os rostos das crianças ainda encobertos pelos sacos de estopa. Clara respirou fundo. Seus dedos tremiam, mas não de medo, de decisão. Aproximou-se do mais velho e, com um gesto firme, retirou-lhe o saco. O rosto que surgiu era endurecido, marcado pela desconfiança, mas também revelava a inocência de quem ainda não escolhera o próprio caminho. Ele piscou contra a claridade da fogueira e, pela primeira vez, deixou escapar um suspiro aliviado. Depois, Clara retirou o saco da menina. O olhar dela, profundo e atento, brilhou na luz do fogo. Não havia ódio, apenas curiosidade e a serenidade de quem sempre observa além da superfície. A menina ergueu os lábios num sorriso tímido, pequeno, mas verdadeiro. Em seguida, Clara se ajoelhou diante do menor. O saco caiu, e o rosto frágil apareceu, ainda molhado de lágrimas secas. O menino, sem pensar, lançou-se nos braços dela. E Clara, mesmo surpresa, o acolheu. Apertou-o contra o peito como se já fosse parte dela. Por fim, voltou-se para o quarto. O enigma. O menino que dissera seu nome. Retirou o saco devagar, como quem descobre um segredo enterrado. Os olhos castanhos brilharam no reflexo das chamas, intensos, familiares. Não havia mais como negar, nele,
Clara via um pedaço de tudo o que perderá. Seu marido, seu filho, seu passado. Mas, ao mesmo tempo, via também algo novo, a promessa de um futuro que o deserto insistia em oferecer. Sem dizer nada, entregou os 4 sacos às chamas. A estopa chiou e se retorceu, consumida pelo fogo até virar cinza. Foi como queimar fantasmas, como libertar sombras presas há muito tempo. As crianças assistiam em silêncio, os rostos iluminados pelo laranja das labaredas. Quando os sacos desapareceram, o rancho inteiro pareceu respirar. Então aconteceu algo simples, mas imenso, os 4 sorriram. Não um sorriso tímido, mas pleno, espontâneo, como se o peso tivesse caído de seus ombros. Era a primeira vez que Clara os via assim. E, nesse instante, compreendeu. Eles não eram apenas órfãos, não eram fardos, não eram sombras. Eram seus filhos. Não de sangue, mas de escolha. O narrador, se pudesse ser ouvido, diria que aquilo foi um renascimento. No coração do deserto, onde a morte costumava deixar suas marcas mais profundas, nascia uma nova família. Não importava se os laços eram feitos de destino ou coincidência, o que importava era que, ali, todos haviam encontrado um lugar para existir. Clara ergueu os olhos para as estrelas e sentiu algo que não sentia há muitos anos: paz. O silêncio ao redor já não pesava. Já não era lembrança de dor, mas promessa de vida. E, naquele rancho esquecido pelo tempo, o silêncio não era mais um peso, era um lar. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, escreva nos comentários o que achou e se inscreva no canal para mais narrativas do Velho Oeste. Aqui, cada voz ecoa como o vento do deserto, e cada memória encontra seu lugar.